Olá, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Então vamos lá. Nós paramos na página 62. Pegue um livro, um lápis ou marca-texto. Nós vamos precisar aqui para fazer algumas anotações no livro. Pegue também uma folha para anotar o que deve ser entregue e quando no Classroom. Tudo bem? E o que deve ser entregue na escola. Bom? Por enquanto, todas as atividades devem ser entregues no Classroom, as atividades da última aula, ok? Então vamos lá. O bordado. O bordado é um tipo de decoração em tecido feito com agulha e linha, à mão ou à máquina. A técnica surgiu durante a antiguidade, entre povos como babilônios e os egípcios, com o objetivo de ornamentar vestimentas. Posteriormente, durante a Idade Média, tornou-se bastante popular na Europa. No bordado manual, costuma-se usar um bastidor, uma espécie de moldura de madeira ou de plástico, para deixar o tecido esticado. Depois, risca-se a imagem como será bordada e se usam linha e agulha para criar os pontos, que vão contornar e preencher o desenho. Existem muitos pontos de bordado e a escolha daqueles que vão ser usados em cada parte do trabalho pode alterar bastante seu resultado. Os fios usados para bordar podem ser mais variados, de algodão, de seda, de linho, de ráfia, de ouro, de prata e ainda de fibras sintéticas como o nylon e o acrílico e o celofane. Além dos fios, no bordado pode-se usar lantejoulas, canutilhos, pérolas, pedras preciosas, contas de vidro ou de madeira, sementes, conchas, entre outros elementos. Dá uma olhadinha, meus queridos. Mulher bordando na Associação de Inclusão Social Bordadeiras de Penedo, Alagoas, 2010. Dá uma olhada ali no bordado com fio de ouro realizado em uma embalagem para presente japonesa. E um bordado à máquina. Atualmente o bordado tem conquistado cada vez mais espaço entre os artistas contemporâneos, que, muitas vezes, se apropriam de elementos desse processo artístico e subvertem para criar suas obras de arte. Um exemplo é da artista Rosana Paulino, 1967, que se apropria de materiais típicos do bordado, como os bastidores, para criar obras que discutem questões relacionadas à violência contra a mulher, ao preconceito e ao papel da mulher na sociedade. Observe as imagens a seguir. Está vendo? Que ela costurou a boca e os olhos das mulheres aí, nos bastidores. Meus queridos, copiem as questões aqui, então marca aí que vocês têm que copiar as questões e respondam. As obras de Rosana Paulino se parecem com os bordados vistos nas imagens anteriores? Por quê? E aí? O que as costuras grosseiras sobre a boca e os olhos das mulheres podem significar nessas obras? Quando eu falo costuras grosseiras, são costuras fortes aqui que ela fez em cima dos olhos e da boca. Por que ela fez isso? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, mas eu vou dizer algumas coisas. As mulheres aqui, elas podiam falar, elas podiam ver. E aí, o que vocês acham? Por quê? A gente não vai dizer nada. A gente quer saber o que vocês acham sobre essas determinadas situações, sobre a violência contra a mulher, sobre situações de preconceito. Tudo bem? Se vocês estiverem assistindo jornal ou notícias, é um tema extremamente atual que nós estamos passando hoje. Vamos lá, meus queridos. Que tal criar um bordado com bandeja de isopor? Vamos lá. A proposta agora é que você experimente a técnica do bordado de uma forma diferente. Para isso, você vai precisar de uma bandeja de isopor limpa, no formato que preferir. Então vamos lá, meus queridos, experimente. Marca, por favor, embaixo do livro que essa atividade será feita, isso a lápis, por favor, quando retornarmos. Por quê? Eu quero fazer essa atividade com vocês, tá? Então eu vou pedir a bandeja, nós vamos fazer isso em sala, uma atividade prática. Tudo bem? Então, marque, por favor, a atividade será realizada no retorno das aulas práticas. Tudo bem? Página 64, vamos lá. Mais perto de Sônia Gomes, nós temos aqui agora, na página 64 e na página 65, um pouco da história
e vai falar dos bordados de Sônia Gomes e da sua história. Então, por favor, leiam essas páginas 64 e 65, terminando aqui na 66, que vai falar um pouco da história de vida, como é que aconteceu, como é que a arte veio para a obra dela, tá? Vai fazer assim, de tudo que nós vimos sobre o bordado, de tudo que nós vimos sobre a história dela, né, dos tecidos, das memórias, ok? Então, acho que vale a pena vocês darem uma lida com carinho, por favor, ok? E aí, nós vamos finalizar aqui na página 67. Vamos lá? Critique. Lembra do texto crítico? Então, ele voltou aí. Agora você conheceu alguns trabalhos de Sônia Gomes e um pouco de sua trajetória. Chegou a hora de compartilhar suas impressões acerca dos trabalhos da artista com o professor e seus colegas. Depois você vai escrever um texto crítico com base nas orientações a seguir. Lembra? O que vocês podem fazer? Tem aqui as orientações. Pegue uma folha, vai respondendo essas questões à parte. Depois, com base nessas questões, faça o seu texto crítico. Tá? Critique alguma situação, elogie, mas diga principalmente o porquê. Lembrando, um texto crítico não tem 4 linhas. Ele tem aí de 8 para cima. Tudo bem? Parágrafo, a primeira ideia da introdução ali. Tudo bem? Então, de 8 linhas para cima. Ok? Então vamos lá. Para começar, reflita sobre as motivações de Sônia Gomes e os seus materiais e as técnicas utilizadas por ela. A seguir, listamos algumas questões que podem ajudar na sua reflexão. Os temas abordados por Sônia Gomes em seus trabalhos são relevantes para você? Por quê? Tio, eu não lembro. Volta nos textos e dá uma lida novamente, tá bom? As obras da artista fizeram com que você refletisse sobre algum aspecto de sua vida? Qual? Os materiais e as técnicas usadas pela artista são significativos para você? Por quê? Meus queridos, por favor, no texto crítico não coloca assim: ah, tio, eu gostei porque é legal, porque é bonito, porque é divertido. Não, por favor. Né? Do que a artista trabalha em suas obras? Qual é o tema principal? O tio falou, um pouquinho anterior o tio já falou. E por que ele é importante para as pessoas e para você? Para ela também. Né? Por quê? Então vamos lá. Feito tudo isso, né? Você escreveu ali bonitinho, respondeu essas questões numa folha à parte, agora vamos lá. Procure identificar os aspectos que fizeram você gostar ou não das obras. Organize uma lista com 2 colunas para cada categoria. Não precisa ser feito. Se você já conseguiu fazer mais ou menos o seu texto na cabeça, já pode começar a escrever o seu texto. Se não, vale a pena você fazer. Elabore a primeira versão do texto e compartilhe com um colega. Ouça sugestões. Faz o texto, mostra para o seu pai e para sua mãe, vê se está legal, vê se é interessante, vê se ficou bom, peça ajuda para eles. Fala, mãe, dá uma olhada, é um texto crítico. Eu tenho que mostrar a minha opinião. Ficou bom? É sempre interessante quando nós redigimos ali um texto, pedir para alguém dar uma olhada. Né? A outra opinião de outra pessoa é extremamente importante. E saiba ouvir a opinião dos outros, tá bom? Considerando as sugestões do colega, revise seu texto, fazendo os ajustes necessários e elabore a versão final. Na data combinada, compartilhe com a turma. Então vocês vão deixar esse texto lá na escola, em folha pautada, bonitinho, tá bom? A data a gente vai colocar para vocês, ok? Então, folha pautada, coloca texto crítico sobre Sônia Gomes, seu nome bonitinho, e leva lá na escola. Pode ser a lápis, ok? Vamos lá. História da arte. É a parte aí que eu mais gosto. Os tecidos e a tecelagem. Os tecidos fazem parte da história da humanidade. Com eles, nos vestimos e criamos objetos para nosso conforto e para nossa decoração, entre outras finalidades. Evidências arqueológicas mostram que a tecelagem é uma das técnicas mais antigas desenvolvidas pela humanidade e tem acompanhado a história das diversas sociedades em diferentes épocas e culturas. As pesquisas mais recentes mostram que a humanidade conhece a tecelagem desde o Paleolítico, o período mais antigo da pré-história. Provavelmente as primeiras roupas produzidas pelos seres humanos pré-históricos foram feitas unindo peles de animais com auxílio de fios e fibras vegetais.
Acredita-se que a técnica da tecelagem tenha surgido com a tessitura de redes que inicialmente eram utilizadas e usadas para caçar e fazer armadilhas, e também de cestas usadas para transporte e armazenagem. Fragmentos de tecido pré-histórico encontrado nas minas de sal de Ramsat, na Áustria. Amanhã, meus queridos, exemplo de agulha pré-histórica, exemplos de tecidos pré-históricos, exemplos de linhas pré-históricas. Após o desenvolvimento do tear manual, os povos da antiguidade passaram a produzir os mais diferentes tipos de tecido. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo, no Egito, a fibra mais popular era o linho, produzido a partir de uma planta da família das lináceas. No mesmo período, na Mesopotâmica, os tecidos de lã eram mais comuns, pois a criação de carneiros e ovelhas era característica desse povo que habitavam aquela região. Fragmento de papiro. E que é um papiro, tio? Dá uma olhadinha do lado. Egito, que mostra homens e mulheres na fiação e no tear e na época do Império Médio do Egito. Tudo bem? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, as regiões onde localizavam a Índia e o Paquistão foram pioneiras no uso de algodão para tecer. Esta planta já era cultivada na América desde 5.800 anos antes de Cristo. Na China, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, desenvolveu-se a técnica da fabricação da seda produzida das fibras retiradas dos casoulos de diferentes tipos de mariposa, genericamente chamadas de bicho de seda. No século XVI, 10 e 16, muito que bem, durante as grandes navegações, a descoberta de novos tecidos teve forte influência nas relações comerciais entre os países e o desenvolvimento de um mercado de produção e de consumo de roupas. Entre os séculos XVIII e XIX, inovações tecnológicas como a criação da máquina de costura e a invenção do tear automatizado revolucionaram a tecelagem, gerando grandes impactos econômicos sociais. Dá uma olhadinha nas imagens. Gravura chinesa mostrando a tecelagem de seda em um tear de madeira. Cestas de ferramentas de tear e tecidos antigos peruanos expostos no Museu Larco, em Lima, no Peru. Página 70, meus queridos. Com o surgimento da indústria têxtil, os tecidos e as roupas passaram a ser produzidos em larga escala. Em vez de produzir manualmente para o consumo próprio, homens e mulheres, até crianças mais pobres, foram trabalhar em fábricas de tecido, iniciando um ciclo de exploração de mão de obra que ainda é muito comum e ainda até hoje é extremamente feito isso ainda, felizmente. Meus queridos, leiam por favor aqui, ó, o Saiba Mais, marca aí leitura para vocês darem uma olhada. A Revolução Industrial também deu origem a um novo mercado que estimulou mais o consumo de roupas e as de roupas de peças feitas de tecido para uso doméstico e decorativo. Atualmente esse mercado funciona em escala global. Peças feitas em países como Índia, China, por exemplo, chegaram ao Brasil rapidamente, sem que tenhamos ideia de quem as confeccionou. A chamada moda rápida ou fast fashion tem fabricado roupas em um tempo extremamente curto e por um custo cada vez mais baixo, quase sempre explorando as pessoas que as produzem e comprometendo os recursos naturais do planeta. Além disso, de modo geral, as roupas estão cada vez mais padronizadas e têm perdido a sua identidade local. Diante disso, é cada vez mais necessário nos preocuparmos em saber de onde vêm as roupas e que condições elas são produzidas. Dá uma olhadinha no Saiba Mais, meus queridos, e pesquise. Escreve aqui no Saiba Mais, leitura, tá bom? Pesquisa. Agora vocês, colegas, vão fazer uma pesquisa sobre a origem das roupas utilizadas pela turma. Para isso, leia as orientações a seguir. Trabalho, tá? Folha pautada, eles levam na escola, tá bom? Esse daqui vai ser levado na escola, página 71. Com uma antecedência, observe as etiquetas das roupas que você mais usa e anote a procedência dela, ok? Na data combinada com o professor, compartilhe suas anotações com os colegas, façam um levantamento das procedências. Em seguida, o professor vai dividir a turma e cada grupo será responsável para pesquisar um dos países citados no levantamento. Então assim, pegue lá uma camiseta que você mais goste, dê uma olhada no seu fabricante, veja de onde ele é.
Ok? Ah, tio, dos Estados Unidos, da China, da França, não importa. Não sei, não importa. Do Brasil, não importa. Ok? E aí nós vamos seguir os passo a passo aqui, ó. Com os colegas, reúna as informações sobre a indústria têxtil do vestuário no país. Nesse país que você pesquisou, tudo bem? Tio, minha camiseta, sei lá, um exemplo, da Lacoste, da onde que é? Tio, minha camiseta é da Adidas, da onde que é? Tio, minha camiseta é a marca do Brasil, tudo bem, você sabe que é do Brasil. E vocês vão pesquisar mais sobre essa indústria lá. Vocês podem pesquisar informações como o valor da hora trabalhada nas empresas do setor, os locais de onde as roupas produzidas são exportadas, entre outros dados relevantes. Então, um exemplo, se for pesquisar... Ah, tio, minha marca de camiseta é da França, é do Paraguai. Pesquisa ali sobre esse determinado lugar, tá bom? Nós vamos discutir bastante sobre isso na sala. Depois que vocês tiverem todas essas informações aqui do local, eu vou ajudar vocês a fazer uma pesquisa mais adequada. Então assim, tio, eu vi que minha camiseta é feita na China. E vocês vão pesquisar como é que é a mão de obra lá, referente à roupa. Quanto que ganha um trabalhador que faz roupas ali? Que é a hora trabalhada? Vê se você consegue levantar esses dados. Durante a pesquisa, tenha bastante atenção às fontes. Cuidado com as fontes de pesquisa. Wikipédia, não é confiável. Depois que fez tudo isso daí, tá? Faz a pesquisa, não precisa de capa, não precisa, não. Fez essa pesquisa, envia lá na escola. Tudo bem? Qualquer dúvida? WhatsApp. Vamos lá, meus queridos. Repertório cultural. Cestário dos povos indígenas brasileiros. Bom, meus queridos, os índios eles utilizam, eles fazem manualmente cestos. Esses cestos eles podem ser decorados, eles podem ser, nós chamamos de tecelagem crua, ok? Ainda não é uma cestária, ele pode fazer uma cestária crua, sem nenhuma coloração, ok? Eles utilizam isso para guardar peixes, pães, seus alimentos, e também para vender. Então dê uma lida, por favor, nessa parte do repertório cultural, tá? E vamos fazer aqui a pesquisa, ok? Mas não esqueça de ler. Depois de conhecer alguns exemplos de cestária indígena, reúna-se com um colega para pesquisar a produção de um povo específico. Para isso, leia as orientações. Decida com o colega da dupla qual povo indígena você vamos pesquisar. Então, primeiro, vocês têm que pensar que povo indígena pesquisar. Em cada imagem aqui tem um povo indígena diferente. Então, pesquise sobre eles. Então, nós temos os Guaranis, Uicuros, Baniwa. Nós temos 3 povos aí. Qual povo você vai pesquisar? Tio, meu amigo vai fazer sobre os Guaranis. Pode fazer também? Pode. Só que não faça só sobre os Guaranis. Então, os Pataxós. Reúna informações sobre a produção de cestário desse povo escolhido. Se eles não produzem objetos trançados, pesquisem outra manifestação artística característica desse grupo. Atentem para a confiabilidade das fontes pesquisadas. Escolha algumas imagens que possam ajudar a explicar as características de produção pesquisada. No caso da cestária, pode ser interessante reunir alguns exemplos de padrões mais utilizados por esse povo. Tá? Então, um exemplo, tio, o meu povo, fui pesquisar um exemplo, Pataxós. Eles não trabalham com cestária, mas eles trabalham com pintura corporal. Tudo bem. Tio, além da pintura corporal, eles trabalham com a produção de arco e flecha. Tudo bem. Vocês vão pesquisar mais a fundo sobre isso, ok? A intenção é a cestária, mas se vocês pesquisarem, igual aqui você está propondo que vocês pesquisem outras fontes, não tem problema, tá bom? Selecione as informações mais relevantes que foram pesquisadas e organizem a apresentação delas para a turma em forma de seminário. Nós vamos conversar isso no próprio WhatsApp. Façam a pesquisa e também levem para a escola, tá bom? Não esqueçam de todas as pesquisas enviar a foto no Classroom, ok? Quando chegar na escola, o tio coloca nas pastinhas de vocês, vista e coloca nas pastinhas. Tudo bem? Vamos lá. Os parangolés de Hélio Oiticica. Parangolés de Hélio Oiticica. O material principal do Hélio Oiticica é o próprio tecido. E ele precisava
fazer com que as pessoas dançassem e mexessem e pegassem os tecidos para que a obra acontecesse. Isso era magnífico do Elide Sica. Dentre todas as obras dele, o Parangolé ficou mais conhecido, virou até grupo de axé. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra do artista. Dê uma lida, tá bom? Nessa parte toda aqui, sobre o Parangolé de Elide Sica. Tá? Mas vamos ver aqui a palavra do artista. Isso eu descobri na rua, essa palavra mágica, porque eu trabalhava no Museu Nacional da Quinta, com meu pai, fazendo biografia. Um dia eu estava indo de ônibus à Praça da Bandeira e havia um mendigo que fez assim uma espécie de coisa mais linda do mundo, uma espécie de construção. No dia seguinte já havia desaparecido. Eram 4 postes, estacas de madeira de 2 metros de altura, que ele fez com que se fossem vértices de retângulo do chão. Era um terreno baldio, com um matinho, e tinha essa clareira que o cara estacou e botou as paredes feitas de fio de barbante de cima e de baixo, bem feitíssimo. E havia um pedaço de aninhagem pregado num desses barbantes que dizia: aqui é. E a única coisa que eu entendi que estavam escritos era a palavra Parangolé. Aí eu disse: essa palavra. Mas está aqui a origem da palavra Parangolé para ele. Aqui é Parangolé. Dá uma olhada, meus queridos. Réplica de Parangolé de Elide Sica, em exibição no Museu de Arte Moderna de Frankfurt, na Alemanha. Aí vem umas perguntas assim: tio, mas apenas um tecido se transformou então numa obra de arte? A partir do momento que você movimenta esse tecido e faz ali uma performance artística com esses tecidos, se transformou na obra de arte do Elide Sica. Ninguém tinha feito isso daí antes. Nossa, tio, que feio, que isso. Não, mas na época isso foi inovador. Vamos lá. Conexões. Arte e geografia. Trabalhos manuais com a tecelagem e a produção de rendas e bordados foram ainda e são realizados em sua maioria por mulheres. Existem até uma canção tradicional que aborda esse fato. Será que você conhece? Leia aí. Meus queridos, essa música aqui acho que é um clássico das mulheres rendeiras. Tá? Você já ouviu? Não? Então pesquise então essa música. Tudo bem, meus queridos? Então, ó, por essa semana é só. Tudo bem? Então, aqui nós iremos finalizar na página 75, deixaremos a página 76 e o restante para as próximas aulas. Tudo bem? Então, devagar, devagar, nós vamos fazendo aqui nossas atividades e vamos tirando as dúvidas no WhatsApp. Tudo bem, meus queridos? Bom, então por hoje é só. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço.